Relatos reais, experiências que desafiam a lógica, histórias contadas por quem viveu o inexplicável. Bem-vindo ao quadro Aconteceu Comigo. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias reais, sombrias, assustadoras e muitas vezes baseadas em lendas que circulam pelas profundezas da internet. Aqui no Assustador, o medo é sempre o convidado principal. O ar, ele não é mais o mesmo durante a quaresma. Há um peso, um cheiro de enxofre e terra molhada que sufoca a alma. Você já sentiu um medo tão profundo que a própria realidade se dobra? Esta não é uma lenda contada ao pé do fogo. É a memória vívida de um encontro que dilacerou a minha sanidade. Ela não era uma bruxa ou um lobisomem. Ela era o demônio em forma de mulher. Meu nome é João. Na época, eu tinha meus 20 e poucos anos. Uma idade onde a arrogância da lógica parecia invencível. Eu era um cético nato, um fiel devoto da razão. E tinha a certeza inabalável de que o mundo era regido por leis da física, e não por balelas sussurradas no escuro. Para mim, superstições de interior eram apenas o folclore patético de mentes que a modernidade ainda não havia alcançado. Mas aquele era o interior profundo do Brasil, e era quaresma. Roberto, meu vizinho e amigo desde a infância, era 5 anos mais velho e o meu exato oposto. Ele não apenas acreditava, ele absorvia o medo. Cada lenda, cada aviso dos mais velhos sobre o que se arrastava nas sombras durante aquele período sagrado, era para ele uma verdade irrefutável. Roberto vivia a quaresma como um cerco, seus olhos sempre vasculhando as bordas da floresta, como se esperasse a qualquer momento ser atacado por uma força invisível. Eu zombava dele, é claro. Naquela tarde, uma sexta-feira particularmente sombria e abafada, a jornada de volta para casa, após um dia extenuante na lavoura, parecia mais pesada e arrastada do que o habitual. Íamos a cavalo, lado a lado, e o silêncio que nos envolvia não era de paz, mas de opressão. A paisagem já familiar, com seus troncos retorcidos e o capim seco, transformava-se sob a luz agonizante do crepúsculo, que morria num tom vermelho doente. Na nossa região, a quaresma não era apenas um período religioso. Era uma doença social, uma paranoia palpável. As portas que antes ficavam abertas, num sinal de confiança comunitária típica da roça, agora eram seladas com trancas pesadas, correntes e cadeados robustos, alguns até com cruzes pintadas a cal. Falavam de coisas que subiam àquela época que saíam de seus esconderijos para se alimentar. Lobisomens bruxas ou o pior de todos, algo tão antigo e vil que roubava a alma das crianças, sem deixar rastros, algo que ninguém se atrevia a nomear, apenas chamavam de A Visita. Eu ria abertamente das histórias e da mudança de comportamento da nossa gente. Dizia a Roberto, com um tom de escárnio que beirava a crueldade, que a única coisa a temer era o atraso no jantar, ou talvez um bode desgarrado. Mas ele não ria. Ele apenas murmurava sobre a sabedoria ancestral e a tolice da arrogância moderna. Naquele dia, ele estava especialmente inquieto, apertando o punho da espingarda que levava consigo, olhando fixamente para a floresta escura, murmurando preces quase inaudíveis como se esperasse uma emboscada. O céu, por sua vez, ecoava o nosso terror latente. Estava ficando de um negro denso, sulfuroso, e as primeiras gotas de chuva, pesadas e frias, começavam a cair, prenunciando não apenas a escuridão da noite, mas uma tempestade que parecia vir diretamente das entranhas do inferno, carregada de mau agouro. Foi nesse clima de tensão sufocante, entre o meu riso desdenhoso e o medo mudo de Roberto, que seguimos para o ponto onde o caminho de volta se tornaria verdadeiramente perigoso. Eram quase 7 da noite. O sol havia desaparecido completamente, engolido por aquelas nuvens negras e ameaçadoras, e a escuridão que desceu sobre a estrada de terra não era apenas a ausência de luz. Era uma presença pesada,
Um veludo úmido e opressor que cobria tudo. Estávamos a menos de 10 minutos de um trecho mais habitado, e o pensamento de estar quase em casa era o único conforto que restava, até que o incidente começou. Os cavalos, animais que conheciam aquela rota melhor do que nós, pararam. Mas não pararam para descansar. Foi uma paralisação instantânea, brusca, como se tivessem sido atingidos por um raio invisível. Puxei as rédeas, tentei a voz de comando, mas eles estavam petrificados. Eram estátuas de músculo tenso, suando profusamente apesar do frio, seus olhos esbugalhados refletindo o pouco brilho prateado que vinha da estrada. Olhos vidrados de puro terror. Eles bufavam um vapor gelado pelas narinas, mas nenhum som de relincho saía. Apenas uma respiração ofegante, presa. Não havia obstáculo visível. Não havia buraco na estrada. Não havia sequer o som de um predador na mata. Nada. João, por Deus, eles sentiram alguma coisa. Roberto sibilou. Sua voz não apenas embargada, mas esmagada pelo medo. Ele estava mais pálido do que o habitual. A pele esticada sobre os ossos do rosto. Foi naquele instante que a casca do meu ceticismo rachou. Eu podia racionalizar o medo das pessoas, mas animais não fingem terror. Animais não param assim, desafiando a dor e a exaustão, sem um motivo que a razão humana consiga captar. Eu tentava freneticamente encontrar uma explicação. Talvez um cheiro de onça, talvez uma cobra enorme. Mas o silêncio ao nosso redor era absoluto. Um silêncio que gritava. A escuridão era total. E a sensação de estarmos sendo observados começou a se solidificar. Não era apenas a sensação. Era um frio que descia pela espinha e não vinha da chuva. Vinha de algo mais profundo e antigo. Era a certeza que Roberto já carregava e eu estava absorvendo, de que havia algo ali, no limiar da nossa visão, esperando. Decidimos seguir a pé. Desmontamos. E a cada passo eu tentava convencer a mim mesmo de que a força da minha vontade faria a diferença. A esperança era que os bichos, vendo-nos partir, se libertassem do feitiço do medo e voltassem para casa. Eu tentei apressar o passo, empurrando o pavor para longe, mas Roberto caminhava com uma lentidão desesperadora, como se cada passo fosse o último. Ele segurava a espingarda engatilhada, mas não para usá-la. Segurava-a como se fosse um crucifixo, sua única proteção, seus olhos fixos na linha da mata. João, eu não sei não. Ele insistia, a voz trêmula. A gente devia voltar, devia pedir abrigo no seu Elias, pedir para nos levar de carro. Eu tô com um mau pressentimento e pressentimento de quaresma nunca erra. Eu insisti que era bobagem, que deveríamos ser rápidos antes que a tempestade nos pegasse de vez, tentando desesperadamente soar confiante para mascarar o pânico que subia pela minha garganta. E foi exatamente no meio de nossa discussão febril, quando Roberto estava prestes a se virar, que o feitiço nos cavalos foi quebrado. Não foi um alívio. Foi um novo pico de pavor. Os 2 cavalos relincharam um terror agudo e lancinante. Um som que rasgou a noite e fez os pelos do meu pescoço se arrepiarem. Com um estrondo caótico de cascos e o estalo da madeira, eles dispararam cegamente de volta pelo caminho, desaparecendo na escuridão. Eles haviam nos abandonado, fugindo da coisa que estava à nossa frente e nos deixando completamente sozinhos na escuridão opressiva, com a arma na mão de um homem que estava à beira de um colapso nervoso e o cético agora sem nenhuma explicação para se agarrar. Faltava muito pouco para chegarmos, mas agora, com o coração martelando contra as costelas, parecia que estávamos a anos-luz da segurança. A irritação pela perda dos cavalos evaporou-se em segundos, substituída por um medo frio e paralisante que se infiltrou em meus ossos. Havia agora apenas a consciência aguda de que estávamos abandonados, presos entre a escuridão da noite e o terror que havia afugentado os animais. Não havia mais luz. A única trilha visual vinha do chão de barro molhado e da pouca visibilidade que a chuva fina, que começava a engrossar, permitia. O silêncio sinistro do mato era a pior parte.
Um silêncio total, antinatural, que parecia estar esperando por um som. Eu e Roberto éramos naquele momento duas figuras patéticas. Eu, armado apenas com a minha teimosia estúpida, e ele, com uma espingarda cujo peso parecia insuportável para seus braços trêmulos. Avançamos tensos, a adrenalina pulsando em um ritmo ensurdecedor em nossos ouvidos. Estávamos a apenas alguns metros de um trecho onde a mata raleava, onde a visão seria melhor, onde poderíamos talvez correr. Foi então que o barulho veio. Não era o estalo seco de um galho quebrado por um animal selvagem, nem o sibilar de uma cobra. Era um som pesado, úmido e rasgante, como algo grande e macio sendo arrastado com dificuldade por entre as folhas e os arbustos. Vinha da massa escura e impenetrável do matagal denso à nossa frente. O som se movia, lento e deliberado, e cada arrasto era uma contagem regressiva para a manifestação do nosso medo. Roberto parou. Seu corpo inteiro estava em espasmo, tremendo de uma forma que a espingarda em suas mãos sacudia. Ele a ergueu, apontando a boca do cano para o ponto exato de onde o ruído vinha, mas seus olhos estavam fixos, petrificados. Eu mal conseguia respirar. A espera durou o que pareceram horas, a tensão esticando-se ao máximo, prestes a romper. O som parou. Um silêncio mais profundo e aterrorizante se seguiu, até que os arbustos se curvaram, rasgaram, e o mato se abriu num buraco disforme. E dela saiu algo. A criatura, e eu me recuso a usar a palavra pessoa, saltou de dentro da mata, caindo de forma desajeitada, quase espasmódica, no chão barrento a poucos metros de nós. O impacto levantou lama, e a visão foi imediata e nauseante. Era, superficialmente, o que a mente tenta registrar como uma mulher. Estava nua, mas não havia traço de sensualidade. A nudez era abominável, um veículo para o horror. Seu corpo era magro, quase esquelético, cada osso demarcando a pele suja e pálida. Estava coberto de feridas abertas, úmidas e escuras, misturadas com sujeira da floresta, como se tivesse se arrastado por esgotos e valas. Os cabelos longos e emaranhados pendiam ao redor de seu rosto como um ninho de cobras, sujos e espessos como cordas encharcadas. A criatura se contorceu, erguendo a cabeça e nos encarando, e foi aí que percebemos. Aquilo era apenas o início do pesadelo. O primeiro vislumbre daquela figura nos paralisou, solidificando o medo que vinha nos perseguindo desde que os cavalos empacaram. Ela não estava apenas caída. Ela se contorcia no chão barrento com uma agitação não humana, um movimento convulso e desordenado que remetia mais a um inseto ferido, debatendo-se sob a bota do que a qualquer criatura com coluna vertebral. O que nos prendeu o olhar, no entanto, foi seu rosto. Era uma máscara de horror. Estava enrugado, mas não pela velhice. Eram rugas profundas, sulcos marcados por uma dor ou uma maldade que parecia ter consumido a carne por dentro. Havia manchas escuras, como fuligem ou sangue seco, e o que pareciam ser cicatrizes antigas de queimaduras, transformando a face em um mapa grotesco e disforme. Não havia expressão, apenas uma tela vazia, um vazio que, no entanto, irradiava uma frieza antiga e malevolente. Ela começou a se arrastar em nossa direção. Não engatinhava. Ela se arrastava com os cotovelos e joelhos disformes, e o som úmido de sua pele ferida roçando a lama era nauseante. Foi nesse avanço lento e deliberado que ela finalmente abriu a boca num gemido gutural. Um som que começou baixo, como um rosnado de animal, e subiu em uma nota que parecia rasgar o ar. E então, vimos seus dentes. A visão foi a anulação final da minha razão. Eram longos, pontiagudos e curvados, dentes que pareciam crescer para fora da gengiva podre, com um aspecto amarelado e cheio de sujeira preta incrustada. Eles não eram dentes humanos deformados. A estrutura da mandíbula, os serrilhados, o alinhamento, tudo ali lembrava os dentes afiados e cortantes de um jacaré, mas transplantados para uma boca humanoide. Não eram dentes de gente. Eram de predador, de caçador, de algo que rasga a carne.
O horror era tão absoluto que me transformou em um bloco de gelo. Meu corpo se tornou uma estátua de carne inútil. Tentei falar, tentei gritar com Roberto para atirar, para fugir, mas minha garganta estava fechada por um nó de terror e o som se recusava a sair. Minha mente gritava por ação, mas meus músculos se recusavam a obedecer, presos pela força hipnótica daquele monstro. Roberto, apesar de ter a espingarda, tremia tanto que o cano da arma apontava para o chão e para o céu em movimentos convulsivos. Era evidente que ele não conseguiria sequer mirar, muito menos disparar. Naquele instante, o cético e o supersticioso foram igualados pelo mesmo terror incapacitante. Estávamos totalmente à mercê daquela coisa. Ela parou de se arrastar, a cabeça erguida, os olhos vazios, quase brancos, mas cheios de uma inteligência fria, milenar e cruel observando-nos. Ela não precisava de pressa. Ela sabia que nos tinha. Ela estava apenas desfrutando da nossa agonia. A criatura finalmente cessou seu arrasto miserável e com um esforço grotesco de contorção. Seus membros magros estalando, forçando a pele contra os ossos. Ela se apoiou em 4 membros disformes, assumindo uma postura mais baixa, quase felina, mas de um felino predador e doente. Ela nos olhou fixamente. Não havia hesitação, apenas a fria avaliação de sua presa. E então ela soltou. Aquele som. Não era humano nem animal. Foi o som mais aterrorizante que já ouvi. E juro que jamais sairá da minha mente, ressoando nos meus pesadelos. Começou como um gorgolejo profundo na garganta, transformando-se em uma risada demoníaca, grave, que parecia vir de séculos de maldade. Essa gargalhada estava estranhamente misturada a um grito infernal de pura agonia e, ao mesmo tempo, um triunfo selvagem. O som parecia ter peso, distorcendo o ar ao redor. Senti a chuva fina parecer mais pesada e o medo que me prendia se transformou em uma náusea corrosiva no meu estômago. E, de repente, veio a cena mais repugnante e aterrorizante que um ser humano pode testemunhar. A criatura na nossa frente começou a engasgar violentamente. Seu corpo esquelético tremia, agitado por espasmos internos, e um som horrível de líquido e carne sendo forçados para cima ecoou na mata silenciosa. Ela vomitou, junto com uma torrente de fluidos escuros, viscosos e fétidos. Algo sólido e pequeno se projetou de sua boca de jacaré. Era uma mão de criança, pequena, pálida e disforme, seguida imediatamente por um olho infantil. O olho estava pequeno e aberto, com um brilho aterrorizado, como se tivesse sido engolido inteiro, testemunhando os momentos finais de sua existência. Aquela minúscula parte de um ser humano desmoronou na lama, suja pelos dejetos do demônio. O cheiro, ele nos atingiu como uma onda física, um odor insuportável de carne podre, enxofre e bile rançosa, um cheiro de sepultura aberta. Aquilo não era apenas horror visual, era a prova física das lendas, a materialização brutal do mal que o povo do interior temia. Era a verdade sombria por trás dos sussurros sobre a quaresma e o demônio que levava as crianças. O vômito parou, mas a imagem daquele olho infantil permaneceu cravada na minha retina, ardendo com uma visão de terror eterno. Eu mal conseguia lutar contra o vômito que me subia à garganta, meu corpo em pânico total, enquanto minha mente tentava desesperadamente, e falhava, negar o que os olhos viam. Eu estava à beira de um colapso, quase desmaiei ali mesmo de pé, com a chuva fria batendo na minha testa e o medo me consumindo por dentro. Aquela cena não era apenas um ato, era uma declaração de poder e depravação. O vômito da abominação não foi um final, mas um catalisador. Aquele ato vil injetou uma nova e hedionda energia na criatura. Imediatamente após expulsar o horror, a mulher começou a se transformar com uma velocidade aterradora. Não era uma transição gradual, mas uma metamorfose brutal e barulhenta. Sua pele, antes pálida e ferida, começou a vibrar. Pelos escuros grossos e ásperos irromperam de seus braços e pernas,
cobrindo o corpo esquelético com uma pelagem hirsuta, como a de um animal raivoso. Os sons eram de rasgo, de carne se reorganizando. Suas juntas incharam com violência, os cotovelos e joelhos se tornando protuberâncias disformes. E a criatura começou a crescer, ganhando altura e volume onde antes havia apenas magreza doentia. O corpo, que antes era de uma vítima, agora era de um monstro predador. Seus dedos se estenderam de forma não natural, e as unhas se alongaram e endureceram, se dobrando e unindo-se, formando garras monstruosas e recurvadas, prontas para dilacerar. A dor e o poder se misturavam no seu semblante. Seus traços faciais se distorceram ainda mais, a pele se esticando sobre a nova estrutura óssea que emergia. A cabeça, alongada e angulosa, assumiu uma forma inegavelmente diabólica, com chifres ou saliências ósseas se formando na testa. Eu fechei os olhos, incapaz de testemunhar mais um segundo daquela metamorfose grotesca. Eu não queria ver o que estava sendo forjado. Cobri os ouvidos, mas o som do estalo dos ossos e o gorgolejar da transformação penetrava tudo. Fui forçado a reabrir os olhos pelo som ensurdecedor da sua risada infernal, que agora era amplificada pelo seu novo corpo, soando como um sino de bronze rachado. Ela já estava diferente. Era uma figura enorme, híbrida, que unia a forma de uma mulher com a cabeça e a ferocidade de um demônio. Estava de pé, a uns 15 metros, uma silhueta imponente e terrível, observando-nos com escárnio. E então veio o ápice final do terror. De suas costas, com um som úmido e dilacerante de tecido e carne rasgada, algo irrompeu e se abriu. Eram asas, enormes, com uma membrana escura e enrugada como couro de morcego, e nervuras salientes. Elas se estenderam por vários metros, escuras como a noite, e bateram violentamente pela primeira vez, levantando uma nuvem de poeira, folhas secas e o cheiro podre da terra. Com um rugido gutural que fez o meu corpo tremer incontrolavelmente, a mulher demoníaca impulsionou-se para o alto, alçando voo. Ela subiu em espiral, ganhando altura em direção ao céu fechado e tempestuoso. E suas gargalhadas de escárnio final eram o único som que se podia ouvir antes que fossem absorvidas e silenciadas pela escuridão da tempestade, que agora finalmente desabava sobre nós. Ela havia nos deixado vivos, mas apenas para nos atormentar com a memória de sua ascensão ao inferno. O silêncio que se seguiu ao voo da criatura foi aterrorizante. Não era um alívio, era um vácuo, um peso opressor que engolia todo o som, tornando-se ainda mais ensurdecedor do que o próprio barulho da transformação. A chuva, que antes era fina, desabou de vez, uma cortina d'água fria e violenta. Ela caía pesadamente, lavando o chão de barro, mas não conseguia nem de longe limpar a mancha de terror que impregnava aquele pedaço de estrada. Eu mal conseguia manter a vertical. O choque elétrico da adrenalina estava se dissipando, dando lugar a uma exaustão que pesava mais do que chumbo. Olhei para o lado, para onde Roberto estava. Ele jazia inerte no chão, a espingarda, agora inútil, caída ao lado de sua mão. Seu corpo estava completamente desfalecido, o rosto pálido e banhado pela chuva, os olhos fixos num ponto no céu que a criatura havia atravessado. O choque havia vencido a resistência de seu coração. Ele não estava morto, mas estava muito perto disso. Com uma força que eu não sabia possuir, com os músculos tremendo e a mente em frangalhos, eu o arrastei. Foi uma agonia. Mal conseguia mover minhas próprias pernas, mas o instinto de sobrevivência e a urgência de sair daquele lugar me impulsionaram. Arrastei o corpo de Roberto pela lama até chegarmos ao trecho onde a mata se abria, e conseguimos chegar, cambaleando, à casa mais próxima, onde implorei por ajuda. Os dias que se seguiram foram marcados pelo silêncio e pela negação. Nós nunca mais falamos sobre aquela noite, não em detalhes, não abertamente. As poucas vezes que nossos olhos se encontraram, o pânico mudo servia de lembrete. Roberto nunca se recuperou totalmente. Ele se tornou um homem quebrado, vivendo nas sombras, seus olhos sempre vagos,
como se ainda estivesse vendo as asas negras. Quanto a mim, o brilho cético em meus olhos havia morrido para sempre, substituído por uma sombra de medo e uma certeza terrível. O destino da mulher demoníaca nunca foi descoberto. Ela voou para a escuridão e foi isso. Apenas um voo, uma risada e o silêncio. Mas eu sei que ela existe. A partir daquela noite, o calendário deixou de ser linear para mim. Toda sexta-feira da quaresma, quando o céu fica fechado e a chuva começa a anunciar a noite, a lembrança me ataca não como uma memória, mas como um demônio pessoal. Eu ouço o relinchar desesperado dos cavalos, sinto o cheiro pungente de enxofre e vejo o brilho daquele pequeno olho na lama. Não existe inteligência humana capaz de explicar o que presenciei. O mundo da lógica e da razão desmoronou em minutos. Existem apenas os mistérios de um outro mundo. Um reino de horror que se abriu por um breve momento e nos olhou de volta. E eu, João, sou a prova viva e amaldiçoada de que o demônio anda entre nós. E ele sabe exatamente onde moramos. Não feche os olhos agora, pois a escuridão está mais profunda do que você imagina. Não se esqueça de trancar a porta, de selar todas as fendas. Ela voa nas noites como esta, faminta por almas céticas. E se você ouvir uma risada vinda do céu fechado, reze, porque o demônio viu você. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal O Assustador e deixa o like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais relatos sombrios, reais e assustadores como esse.